Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Meu nome é Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês ali com experimentos históricos de física moderna e vamos avançando no conteúdo da física, levando em considerações aspectos modernos. Mas antes de mais nada, antes de eu começar a fazer uma abordagem sobre o assunto, vamos levar em consideração um pouquinho a parte da história da física e o desenvolvimento da ciência. A ciência, ela não simplesmente brotou do nada. Então, assim, você teve diversos pensamentos, diversas mentes, diversas gerações em diversas localidades que foram pensando a respeito de determinadas temáticas. O que vemos hoje como modelo clássico, na época era o que era atual e na época era o moderno. Então, quando a gente consegue estar trabalhando com essa diferenciação, a gente quebra a física basicamente em dois momentos. A física clássica, que tem a ver com as leis de Newton, que acaba fazendo essa abordagem, e você tem a física moderna, que ela é mais atomicista, então você acaba trabalhando com esse conceito. A física moderna, da forma que a gente conhece, ela acaba sendo muito nova, então ela tem pouco mais de 100 anos, enquanto toda teoria clássica tem um tempo ou um teor de tempo muito maior. Então, adventos que foram ocorrendo ao longo do tempo foram trazendo aprimoramentos, novas ideias, novas possibilidades, novas ingressões de conhecimento e diversas modalidades acabaram evoluindo com o passar do tempo, como diversas teorias ali acabaram ficando ao longo da história. Mas vamos avançar contextualizando um pouco da ideia da física moderna, então me acompanhe ao longo dessa aula. Então vamos pegar aqui nessa conversa inicial. Então assim, ó, se a gente for analisar ali século XVIII, ó, o que ele fala ali, ó, um grande erro é associarmos a física moderna como uma ciência que descarta a teoria clássica, mas isso não condiz com a realidade. A física moderna é uma generalização que conclui as leis clássicas como casos particulares, ou seja, não descarta as teorias clássicas, mas sim as absorve com outro olhar, outro ponto de vista. Para entendermos as descobertas e teorias propostas pela física moderna, é importante termos em mente quais eram os conhecimentos já obtidos anteriormente pela denominada física clássica. Então, o importante é você não vai simplesmente excluir o que já existia, você vai aprimorar passos, métodos, desenvolvimento das ciências, evoluções de materiais, isso tudo vem a culminar o conhecimento que estaremos trabalhando ao longo dessas aulas. Vamos avançar então? Olha o que a gente vai ter, ó. O conceito sobre a física nos séculos 16 e 17. Então, olha ali, ó. A física como conhecemos nos dias de hoje tem seus primeiros registros entre o século 16 e 17. Nesta época, a física e a astronomia eram estudados pelas mesmas pessoas, o que traz à física grandes nomes, que também são mundialmente reconhecidos dentro da astronomia, que por sua vez trata-se de uma ciência independente, sendo uma das 5 ciências que compõem o ramo das ciências naturais. Alguns exemplos: Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler e muitos outros. Aqui só alguns segmentos ali eu passei para vocês. Cientistas que fizeram descobertas e modelagens astronômicas que revolucionaram o modo de se ver o mundo. Afinal, a Terra não era mais o centro do universo e as órbitas não são circunferências perfeitas, mas apresentam formas esféricas. Então, olha o que a gente acaba trabalhando nessa contextualização. Então, eu trouxe um texto de um autor que ele vai estar dando esse panorama geral para a gente estar evoluindo ao longo dessa aula. Então, olha o que temos ali. Ó. Com o estabelecimento do século XVI, os conceitos como velocidade instantânea e aceleração, assim como a determinação e a independência de movimentos devido ao campo de força, inicia-se o estudo da cinemática. Mais para frente, determinações como a ideia de movimento uniformemente variado, onde a distância percorrida aumenta com o quadrado do tempo, permite que Galileu Galilei chegue à equação da queda livre dos corpos. Pautada nessas descobertas, Johannes Kepler consegue de maneira empírica determinar que os planetas se movem em órbitas circulares ou elípticas ali nesse contexto. Então o que temos ao longo desse panorama, desse primeiro momento? Então nasce aqui nesse conceito o que a gente chama de método experimental,
Poxa, mas como assim método experimental? Galileu Galilei, por sua vez, ele começou a estar trabalhando com o conceito do método científico. E nessa ideia, você tinha que ter a comprovação científica. Você formulava uma teoria e precisava colocar em teste, coisa que até então não era praticado. Então, esse basicamente é o pai da ciência moderna. Então, ele consegue estar estipulando alguns conceitos, tem uma base de pesquisa que seja consolidada, ele cria teorias e as coloca em prova. E aí, nessa ideia, você começa a evoluir os conceitos científicos. Bom, um dos primeiros componentes que ele acabou trabalhando foi a queda livre, soltando dois objetos de massas diferentes do alto da Torre de Pisa, na Itália, aonde ele percebeu que demorava um pouco de tempo, dava uma variação na chegada entre um e outro objeto. Então, o que ele definiu desse conceito? Que a resistência do ar influenciava. Mas, assim, como que ele ia ter um fato ou um local onde não tivesse a resistência do ar? Mas ele comprovou que se não houvesse resistência do ar, eles chegariam exatamente ao mesmo tempo. Depois de muito tempo, em laboratório, câmeras a vácuo, chegou de fato nessa denominação. Vamos avançar mais um pouco? Então, ali, ó, Galileu Galilei trouxe inúmeros recursos e conceitos que deram base a Newton para que ele conseguisse elaborar o conceito do referencial inercial. A primeira lei de Newton nos permite definir referencial como um sistema de coordenadas em relação ao movimento descrito pelos corpos. Newton revolucionou a mecânica com suas formulações e deduções matemáticas, com a ajuda do cálculo diferencial integral, que até então não se tinha registro. Ele chega a inúmeras conclusões que para a época se tratava de uma revolução da maneira de se entender a natureza sem precedentes. Newton foi o responsável pela associação de força com o movimento propriamente dito, sendo essa sua segunda lei, mundialmente conhecida de maneira simplória como F igual a ma. Temos ali então o conceito que a gente acaba trabalhando do princípio fundamental da dinâmica. Bom, nessa parte, o que eu queria trazer para vocês como informação? A ideia do método científico conseguiu estar fazendo com que algumas observações fossem colocadas à prova, e foi o que Galileu fez. Isaac Newton já tinha domínio, então ali, do que Galileu havia estudado, e ele evoluiu aquele conceito, chegando então em algumas formulações. Um detalhe específico, a matemática que ele conhecia já não dava tanto suporte para o que ele precisava. Ele acabou, pelos registros históricos que se tem, elaborando uma nova matemática e essa sim, por sua vez, deu todo o suporte ao qual era necessário. O que conhecemos aqui no ensino superior como cálculo diferencial integral. Ok? Vamos avançando? Bom, porém no século XIX esses conceitos começaram a sofrer contradições, ocorrendo primeiro em 1851, com o experimento de Fizeau, que encontra em seus estudos sobre a velocidade da luz resultados que divergem das ideias de Newton. Mas a queda da mecânica newtoniana ficaria mais evidente em 1881, com o experimento de Michael Morley. É importante ressaltar que vários pesquisadores realizaram experimentos tentando detectar variações na velocidade da luz, porém, foi o experimento dos cientistas Michael e Morley os mais relevantes destes. Tanto o experimento de Fizeau quanto Michael Morley falharam em determinar a natureza do éter, afinal, esse não existe. Esses experimentos apontavam falhas na mecânica newtoniana, porém, mesmo após estes, muitos ainda defendiam o éter. Bom, o que acontecia? Na época, eles imaginavam que no universo existia o éter estava ao redor do planeta. E conforme o planeta ia se deslocando, fazendo todo o seu movimento ali de translação, então assim, ele arrastava esse éter junto. Só que esse éter, para ele ser comprovado, pelo fator da luz solar estar incidindo no nosso planeta em diversas localidades, do que a gente conhece como latitude e longitude, ele deveria apresentar breves variações da velocidade da luz. Isso mostraria que o éter teria uma certa densidade ao longo do dia, pelo calor do Sol, ele ficaria menos denso, e aonde estaria a noite ele ficaria mais denso. Isso implicaria então em mudanças na velocidade da luz. Mas foram feitos diversos testes e vamos entender o que aconteceu.
Bom, nesse experimento que foi desenvolvido, então você tinha basicamente ali um sistema de geração luminosa. Esse sistema passava por uma película justamente ali, ou por um vidro, vamos dizer assim, deixando um único raio luminoso, então ele tinha concentração do feixe. Aquele vidro de maneira inclinada fazia com que o feixe, ora, ele fosse refletido, ora, ele fosse refratado, criando basicamente dois feixes luminosos. E o que acontecia? Pelo fato da angulação, então conforme havia ali então esse espelho, ele avançava, vamos dizer, para a parte superior da tela e refletia, que ali era um espelho, e ele voltava, passava por aquele vidro e caía no detector. O que avançava ali para a direita fazia o mesmo procedimento. Ele passava ali então por outro vidro, batia no espelho, retornava, por causa da angulação distinta que tinha ali, ele avançava e chegava até o detector. Muito bem, o que foi comprovado a partir disso? Os intervalos de tempos eram iguais, ou seja, nessa situação, para um mesmo raio de luz ali, apesar de estar passando por outras barreiras, então ele deveria estar passando por alguma coisa que tivesse uma densidade diferenciada, e não aconteceu. Então, nesse caso, o que eles levaram em consideração? Que um objeto e o outro estariam permeando o mesmo meio, ou seja, o meio em consideração que foi utilizado aqui então foi a atmosfera. Então não havia nada além da atmosfera. E esse experimento ali pôde ser feito numa escala um pouco maior e mesmo assim não evidenciou a ideia do éter. Então, ou seja, o éter não existia, certo? Então vamos avançar? Bom, a radiação térmica é a radiação do corpo negro. Vamos entender como funciona um pouquinho isso aí. Um corpo a certa temperatura emite radiação, e esta, por estar relacionada à temperatura do corpo, é chamada de radiação térmica. Ou seja, todo corpo que possui determinada temperatura emite radiação, e ao emitir radiação e absorver radiação, o corpo pode se aquecer ou resfriar. A radiação térmica não se trata de uma radiação ionizante, afinal, ela não se encontra em faixas de grande energia. Isso significa que ela é capaz de interagir com a matéria sem causar alterações em sua estrutura. Portanto, se trata de uma radiação natural e não ionizante. Em resumo, Lima define que a radiação térmica são ondas eletromagnéticas geradas pelas oscilações de partículas carregadas que compõem os corpos aquecidos. Quando um corpo a temperatura ambiente emite radiação, na região do infravermelho, no caso ali então a região do espectro eletromagnético, abaixo da luz visível, esse será emitido uma radiação não detectável aos nossos olhos. Ao aumentarmos a temperatura do corpo, intensificamos a intensidade e frequência dessa radiação. E essa usa, então, uma mudança na cor do corpo. Bom, muito bem, o que a gente consegue estar trabalhando nesse contexto? O meu corpo, por exemplo, ele vai estar emitindo ali uma determinada radiação que vai estar muito próximo ali o conceito da temperatura. Então, a temperatura do meu corpo ali estando em 36 graus, vai ter uma determinada radiação, diferente de uma estrela, que tem temperaturas muito maiores e o perfil de radiação acaba sendo diferente. Só que assim, se eu segurar um copo com água, ou simplesmente mergulhar a minha mão na água, eu não vou alterar as características da água. Ela vai se manter, ela vai sofrer breve variação de temperatura, mas fica apenas nisso. Então eu não vou estar causando uma mudança de estado físico ou químico no contexto. Então assim, eu vou estar causando uma breve variação de temperatura, mas assim, é significativa? Sim, a gente não pode desconsiderar, mas vai causar alteração no objeto? Não, isso não. Quanto a isso, fiquem tranquilos. Vamos avançar? Então, olha, é fato que um objeto aquecido emite e absorve radiação térmica em todas as frequências. Porém, ao aumentarmos a temperatura, maior é a radiação emitida. Sendo assim, há um aumento da frequência na radiação de maior intensidade. Os corpos aquecidos emitem radiação térmica e esta, em geral, tem uma distribuição espectral contínua. E a temperatura ambiente, um corpo pode ser visto através de reflexão da luz. Portanto, ao apresentar altas temperaturas, os corpos podem emitir luz visível, porém, a grande maioria dessa emissão se encontra na região do infravermelho.
mais de 90% dessa emissão, ou seja, em forma de calor. É possível enxergarmos esse fenômeno ao fazermos um churrasco, já que o carvão embrasa irradiando espectro visível, nos possibilitando enxergarmos a alteração da coloração do corpo. Muito bem, então o que a gente vai ter nessa situação? Lembrando que uma queima é uma transformação química, eu vou estar realizando mudança. Então ali, o carvão ele vai se tornar cinza, está tendo alteração. Da mesma maneira que o que você acaba ingerindo, por exemplo, quando chega no seu estômago, passando pelo suco gástrico, vai virar uma pasta que é muito diferente do que você acabou ingerindo. Então, assim, e você não consegue fazer o processo inverso. Ali, de repente, dessa pasta que está lá, você montar certinho o que era inicialmente. Então, assim, sofre alguns tipos de mudança. E esse tipo de mudança é chamada de mudança química ou transformação química, certo? Bom, geralmente você consegue perceber outros fatores ali associados à temperatura quando você pega assim uma rocha que ela está muito tempo exposta ao sol. Você segura nela, ela está aquecida. E algumas vezes pode até queimar sua mão, principalmente se for ferro ou metais de uma maneira generalizada. Mas aí você consegue perceber que está tendo variação de temperatura, mas você não observa a temperatura, você sente ela. O sentido do tato ele consegue perceber algumas situações. A visão, dependendo do contexto, consegue ver também. Então, uma situação, imaginando assim, um asfalto, vamos pegar assim, uma estrada que ela tenha, sei lá, uns 10 quilômetros assim numa reta ou até mais. Você olha a estrada assim num dia quente, parece que a estrada está fazendo esse movimento, ou você percebe que a tela parece molhada. Nas corridas de Fórmula 1 você acaba percebendo muito isso, mas nesse sentido quer dizer que está molhada? Não, não está molhada, é a radiação que vai fazer com que dê essa sensação. Da mesma maneira que está sendo referido aqui, você pode observar, por exemplo, a ideia do infravermelho. Quando você chega próximo à boca do fogão que está ligado, você consegue perceber que o ar está fazendo essa movimentação. Essa movimentação é a leitura de um fluxo de calor contínuo, que está fazendo com que a parte excedente de calor suba. E aí você tem essa caracterização, ok? Então temos isso como referência. Vamos avançar? É importante termos em mente que o espectro da luz emitida por um corpo sólido ou líquido opaco é contínuo, e os detalhes desse espectro de emissão se comportam praticamente de forma independente da composição do material, porém apresenta fortes dependências em relação à sua temperatura. Próximo ao fim do século XIX, os físicos detinham conhecimentos sobre apenas dois fenômenos físicos e achavam que estes eram os fenômenos existentes. Eram eles fenômeno mecânico e fenômeno eletromagnético. Dentro de cada um desses objetos existem os fenômenos ondulatórios, como uma onda se propagando na superfície da água, por exemplo, ou se tratando do eletromagnetismo, a propagação da luz no vácuo. Então, assim, percebam que apesar de séculos de evolução, ainda tinham essa situação. Então, é uma situação a qual vai cair no paradigma, que a gente vai avançar e ver logo na frente. Bom, olha o que aconteceu ali. Porém, havia um problema que os físicos da época não conseguiam responder, que era como os corpos quentes conseguiam emitir calor. E para ilustrar essa ideia, criou-se o conceito de corpo negro. O corpo negro é um recipiente oco, onde se permite a entrada de radiação através de um orifício deste recipiente. Esta radiação, adentrando ao recipiente, é refletida internamente e cada vez que a mesma é refletida pelas paredes desse recipiente, ela perde parte da sua energia, ou seja, parte dessa energia será absorvida pela parede desse recipiente, de maneira que em algum momento toda a energia será absorvida pelo corpo. Ou seja, aí você vai ter então esse aumento gradativo de temperatura. Não é assim de maneira instantânea, é gradual. Vamos avançar? Parte de toda a radiação proveniente do meio externo ao corpo negro, que se adentra ao mesmo, não consegue sair dela. E por esse motivo é nomeado de absorvedor ideal. E através da agitação térmica, as partículas carregadas que compõem a parede da cavidade oscilam e produzem radiação térmica. Vamos entender o que está acontecendo. A onda está chegando,
os átomos que estão ali, eles estão tendo essa absorção de energia. Se a gente for analisar, ele começa a se movimentar, então ele ganha temperatura. E a própria definição de temperatura garante isso. Temperatura mede o grau da agitação térmica das moléculas. Isso quer dizer, se a agitação está muito grande, a gente vai ter então ali que a temperatura acabou se elevando. Se reduz a agitação, é porque reduziu a temperatura. Esta pode ser emitida através do orifício da cavidade e passa então a ser denominada como radiação de cavidade e carrega consigo características espectral de um corpo negro. Pouco antes, em 1900, Joseph Stephan, através de argumentos empíricos, propõe que a radiância total do corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura T, ou seja, então ali é o que ele fornece, a radiação é igual a sigma T à quarta, então é isso que a gente tem como referência. Ó. Essa expressão é conhecida como lei de Stefan Boltzmann, já que Edwin Boltzmann, 5 anos depois, derivou de maneira teórica, supondo uma máquina térmica ideal com luz no lugar de um gás, demonstrando assim, teoricamente, a argumentação empírica de Stefan, aonde ele fornece o valor de sigma, que é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin à quarta potência. Ok? Vamos avançar ali. E o detalhe, o fato que teremos como correspondência então da unidade de medida, percebam ali, isso vai ser gradual e você vai ter que simplesmente o Kelvin acaba se abandonando no meio do caminho ali dessa unidade conveniente. Ou seja, você consegue definir isso em forma de unidade de potência, em watts. Então, sempre atento com isso. Após Stefan Boltzmann, um nome a ser citado é William Wien, que partiu de 3 premissas dessas estabelecidas por ele mesmo. A primeira, conhecida como lei do deslocamento, onde afirmava que uma expansão adiabática da radiação, o comprimento da onda e a temperatura eram inversamente proporcionais. Sua segunda premissa trazia que o equilíbrio entre cavidade e radiação, os únicos parâmetros que poderiam caracterizá-lo era o comprimento da onda e a temperatura. Já a última premissa dizia que, em uma expansão adiabática, a forma da função caracterizada por ele deveria permanecer constante. Sua função levava em consideração a distribuição de energia eletromagnética em função do comprimento da onda. Tá, mais um detalhe ali. Quando a gente tem o aspecto, por exemplo, da luz branca que passa por um prisma, ele vai se fragmentar nas cores do arco-íris. Então, cada cor está correspondente a uma determinada frequência que a gente pode observar. E ali a gente pode associar esse aspecto com temperatura também, certo? Então, ali, ó, se é a primeira versão desse resultado obtido por Otto Lummer e Ernest Pringen em 1899. Bom, olha o que temos aqui, a ideia da radiação, que a gente acaba trabalhando nesse conceito. Ó, temos ali então o ultravioleta, a luz visível, e temos ali o infravermelho, infrared, por isso IR ali. Então, olha o que está acontecendo. 3 corpos, estamos pegando ali como referência, cada um tem uma característica passando ali por um meio, e esse meio que temos ali, então, percebam as cores que a gente vai estar trabalhando, então ele vai estar associando esse conceito, e percebam aonde está o pico máximo de cada um deles ali. Cada um está num local diferente, cada um está pegando uma referência de temperatura distinta. Por isso que temos ali, ó, 7.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, 5.000 Kelvin. Então, essa diferenciação pode ser observada ali dentro das características desse espectro. Porém, sucessivos experimentos realizados na virada do século XX, na região visível do espectro e na região infravermelha, ou seja, limites de baixa frequência e alta temperatura, evidenciaram que a lei de Wien estava errada, abrindo assim a necessidade de novas explicações para o fenômeno. Ainda assim, a proposta de Wien para explicar a distribuição da radiação térmica através de uma lei exponencial teve excelente concordância com os resultados experimentais quando se tratava de altos valores de frequência, sendo que a distribuição da radiação varia em relação ao cubo da frequência, sendo a expressão determinada por. Então temos ali, ó, a energia é igual a 8πh, que acaba aparecendo como referência, é uma constante,
V, ali que é a frequência, vai estar representada pelo tubo, e aí temos a função exponencial, certo? E ali na parte de baixo temos o valor de C, correspondendo então ao cubo para a gente estar trabalhando. E todas essas equações foram baseadas em conceitos experimentais. Observava-se a situação, tentava compreender o que estava acontecendo. Caso não conseguisse compreender o que estava acontecendo, simplesmente ali eles abortavam aquela ideia, buscavam mais novos métodos científicos, novos meios para descobrir. Mas boa parte da estruturação demorava tempo para ser feita e já saía de maneira bem estruturada. E foi o que aconteceu nesse caso. Avançando para a próxima tela. Dando sequência aqui, então vamos lá, a equação de Rey-Jeans. Então vamos lá. Nessa aula foi apresentada a melhor representação de um corpo negro ideal, no caso ali, uma esfera com um pequeno buraco ligado a uma cavidade. Uma analogia que podemos fazer com o corpo negro é um baú. Imagine que tenha uma fechadura. Logo, pela fechadura, pode-se entrar um feixe de luz, mas este seria provavelmente todo absorvido dentro do baú. Afinal, as probabilidades desse ser refletido e sair pela pequena fresta da fechadura é muito baixa. No corpo negro, a potência irradiada para fora do buraco R é proporcional à densidade total de energia. Sendo assim, podemos expressar a relação entre essas duas grandezas através da equação. Então, olha ali, ó, temos ali R igual a 1/4 de CU. Então, estaremos trabalhando nessa situação ali, relacionando então a energia e também a potência irradiada pelo buraco. Então, vamos avançar. Bom, avançando ali então, olha o que temos. A ideia, mais uma vez, ali da expressão da densidade do buraco, então estaremos trabalhando ali com a energia, porém em função do comprimento de onda. Agora, pode ser determinado através do cálculo referente aos modos da oscilação do campo eletromagnético na cavidade, dentro do intervalo V e V mais dV, analisando então esse contexto que a gente acaba trabalhando ali devido às breves variações. E multiplicar o resultado pela média da energia por modo. Se o número de modos de oscilação não depende de uma forma da cavidade, então temos ali ó, a ideia do comprimento de onda associado a πn, sobre comprimento de onda à quarta potência. Por que π que a gente vai estar trabalhando? Leve em consideração que a gente vai ter uma circunferência. Ué, mas um comprimento de onda ele não faz isso. Agora imagina que essa circunferência que se faz, nesse ponto aqui você quebra ela e esse pedaço você realoca fazendo isso. Então você vai ter o comprimento de onda representado dessa forma e aí por isso que o π acaba aparecendo. Vamos ali então. A energia média por modo de oscilação é dada por kT. Logo, a distribuição espectral da densidade de energia é equivalente à energia, então depende ali de KB, que a gente vai ter ali, T e também em função do comprimento de onda. Então estaremos relacionando diversos componentes ali, a densidade de energia, a temperatura, comprimento de onda, que é o que a gente vai ter como evolução ao longo do processo. Então olha ali, ó. Tendo a equação, através da chamada de Rayleigh-Jeans, conseguimos chegar a uma expressão que funciona muito bem para descrever a distribuição da radiação térmica para pequenos valores de frequência. Porém, nesse modelo, ao se trabalhar com grandes valores de frequência, o modelo proposto diverge dos valores encontrados experimentalmente. Então, olha o que temos ali como referência. Ó. Os dados experimentais, a teoria clássica. Então, assim, ó, percebam que a gente começa a ter divergência entre o antigo e o novo, entre o clássico e o moderno. Por isso, alguns dados que estavam sendo representados de maneira experimental precisavam de uma teoria que pudesse justificar aquilo que estava sendo observado. Leve em consideração que a gente trabalhar com uma teoria atômica há 400 anos atrás era inviável. Sabia-se da existência, mas você não conseguia analisar com tamanha exatidão como é nos tempos atuais. Estamos trabalhando ali com o conceito que foi abordado aqui de Galileu Galilei, lá por volta do século 16, que temos ali, 1580 aproximadamente. Então, estaremos avançando com isso agora, em pleno século 21. Então, assim, olha a divergência de tempo que você tem ali, 4 séculos de distância. Então, por isso que se consegue ter teorias e desenvolvimentos muito maiores e aprimorados hoje, devido ao desenvolvimento da tecnologia, à fluidez
que você tem ali da informação, a velocidade com que ela escoa. Então, isso facilita muito para que você consiga estar pegando assim e evoluindo a ciência quase que em tempo real. Vamos avançar então? Avançando com Max Planck. Então, Max Carl Ernst Ludwig Planck nasceu na Alemanha em 1858 e em 1868 foi colocado sob a tutela de Hermann Miller, um matemático excelente mentor. Este o ensinou astronomia, mecânica e matemática. Foi com ele que Planck aprendeu o princípio da conservação de energia, o que explica seus primeiros trabalhos serem na área da termodinâmica. Planck também publicou trabalhos em outros ramos da física. Era tão excelente que aos 21 anos obteve seu título de doutor. Então, assim, se a gente for analisar o conceito atual, aonde finalizamos ali o ensino médio aos 18 anos, pegando uma ideia base, né? Com 4 anos de graduação, 2 anos ali então de mestrado e 4 anos de doutorado, isso de maneira tudo consecutiva, então você conseguiria ter essa formação aos 28 anos e Planck era tão extraordinário que apenas aos 21 conseguiu fazer isso. Então a base de pesquisa dele, devido à instrução que ele teve do seu pai, basicamente, então fez com que ele tivesse um interesse muito amplo na ciência e a base de pesquisa que ele teve foi muito ampla, tanto que ele foi se desenvolvendo e não parava, mediante a curiosidade. Em 1880 já lecionava, porém não lhe foi oferecida nenhuma posição acadêmica. Em 1899 ele descobriu então a constante fundamental, a famosa constante de Planck, nome como a conhecemos nos dias de hoje. Apenas um ano depois ele descobre a lei da radiação térmica. Esta lei foi a base da teoria quântica que surgiria 10 anos à frente, junto a Albert Einstein e Bohr. Planck foi diretor-chefe da Sociedade Alemã de Física de 1905 a 1909 e já em 1913 foi então nomeado reitor da Universidade de Berlim. Planck e Einstein foram amigos em vida. Ambos, apreciadores de música, tocavam as mesmas orquestras de câmara. Era comum a família de Planck e Einstein jantarem juntas, mas a vida de Planck foi cercada de tragédias familiares atrás de sua obra Gigantes da Física, que em 1917 a sua filha Greta, que se casara com o professor de Heidelberg, morreu subitamente um mês após dar à luz. Sua irmã gêmea Emma foi a Heidelberg para cuidar do bebê e em janeiro de 1919 casou-se com o viúvo. No final desse ano também ela morreria pouco depois de dar à luz. Essa dupla tragédia quase destruiu Max Planck. Há momentos agora, escreveu ele ao amigo Herdrich Lorentz, em que duvido do valor da própria vida. Então, assim, você vê ali que a estrutura de excelência que ele teve em todo o desenvolvimento da sua vida, devido às tragédias familiares, acabou atrasando um pouco a estruturação dos seus trabalhos. Então, assim, o desenvolvimento que ele estava tendo amplo na ciência foi deslocado para o meio familiar, devido a essas tragédias ali amplas em intervalos de tempos muito pequenos. Então vamos avançar. Bom, pegando ali o contexto, entender um pouquinho como foi a relação de Planck e também o corpo negro. É interessante entendermos que, por mais que Planck seja o responsável por responder ao problema, existiam inúmeros pesquisadores trabalhando no tema e a solução proposta por Planck era tão absurda para os moldes da época que nem mesmo Planck acreditava estar correto. Ao contrário, passou anos buscando outra solução para o problema. Planck percebeu que havia uma maneira de fazer com que a conta fechasse, e a resposta era considerar, ao invés de um valor numérico qualquer, valores inteiros, ou seja, não havia meio termo entre um valor e o outro, então não haveria nada, como degraus. Ou você está no degrau de baixo ou de cima, não existe possibilidade de estar no degrau fragmentado, então 1.1, 1,5, 2.7 ou qualquer outro do gênero. Então, Planck postula que a energia emitida para cada oscilador harmônico, mais uma vez percebam a aparição da frequência desses em pacotes, que a gente denomina hoje como quantum, ou seja, até o momento pensava-se que a energia emitida era emitida de forma contínua. Sendo assim, a sua ideia rompe com a física clássica e a sua fórmula para a energia fica conhecida como expressão de energia de Planck,
representada ali por E igual H V, que aí vai estar representando a ideia da frequência, aonde o H então vai fazer a representação da constante de Planck, tá? E a energia. Então olha o que temos ali, ó. Portanto, é importante enfatizar que a ideia da emissão contínua é derrubada para dar espaço a uma ideia de energia fornecida em pacotinhos de energia, que Planck denomina então de quantum, termo que no plural é determinado como quanta. Muito bem, mas o que isso quer dizer? O que isso está trazendo como impacto? Esse conceito acaba sendo levado à ideia da luz. E aí temos, juntamente com os estudos que ele acabou fazendo com Albert Einstein, gerou o que a gente conhece como dualidade onda-partícula, quando ele pega a luz como característica, porque a luz ora se comporta como onda, ora se comporta então como partícula. Então, devido a esses pacotinhos de energia que dá o comportamento da luz, como também o caráter oscilatório dela, ok? Avançando aqui, olha o que temos ali. A ideia da equação que nos dá esse suporte, então ali, ó, sendo H, então a constante de Planck. Partindo dessa expressão, conseguimos traçar o gráfico de maneira que o resultado se alinha perfeitamente com os valores encontrados experimentalmente. Então, olha, o gráfico de densidade espectral partindo da lei de Planck para diferentes valores de temperatura. Então percebam ali, ó, quando a gente vai estar trabalhando com a ideia da densidade espectral, perceba os valores que a gente vai ter ali, ó, em função da frequência. Isso posteriormente a gente consegue estar trabalhando até um pouco em função da temperatura, mas você tem toda essa estruturação que você consegue estar baseando, tanto que a temperatura é um dos termos que compõem a equação. Então percebam, os estudos de Max Planck, ele estava evoluindo dentro da temática que estava favorecendo todo o desenvolvimento da ciência. Um interesse muito grande que ele teve ali desde pequeno, ou o contato com a área ali que a gente conhece como termodinâmica, fez com que ele conseguisse desenvolver teorias e fosse amplamente conhecido mundialmente. Bom, muito bem. Então, ao longo dessa aula, podemos perceber basicamente ali o desenvolvimento que tivemos ali dos modelos clássicos, passando pelo método científico, avançando ali basicamente para o final do século XX, 19 e 20. Então, tivemos todo esse desenvolvimento, todo esse contexto, para que você consiga entender assim, a base que teve ali, então, associado ao conceito moderno, experimental. Os experimentos, uma vez ali pré-determinados, davam a base do que você poderia estar observando. Ou simplesmente ele quebrava a teoria ao qual era a proposta. Mas o importante é o método experimental. Sem o experimento não consegue ter comprovação. E isso foi uma situação ali que, diferente de épocas remotas, onde você falava uma teoria, agora você tem que comprovar a veracidade da mesma. Ok? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos então na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!